Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para poder termos uma aula sobre direito ambiental. Professor Bruno Ricciardi falando. Gostaria que todos pudessem acessar esse vídeo para que a gente possa dar continuidade às nossas aulas. Em especial, hoje a gente vai tratar sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa Política Nacional do Meio Ambiente, como eu já disse para vocês, ela surgiu com a tutela autônoma a partir de 1981, né, a partir de 1980, com a promulgação da Lei 6.938 de 81, que é a própria lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Bom, como vocês sabem, essa lei ela foi anterior à própria Constituição Federal de 88. Então, a Constituição teve que recepcionar essa lei, tá? Em especial, lá no artigo 225, né, da Constituição, tem um dispositivo, um artigo específico para poder tratar de aspectos gerais sobre direito ambiental. Em se tratando da Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos que ela é vista, né, numa lei própria, que é a Lei 6.938 de 81. Vocês podem encontrar isso lá no material que eu já passei para vocês, da aula 5, na página 7, no item 4, tá? Daí, em diante, a gente vai traçar alguns pontos e definir algumas questões interessantíssimas sobre essa legislação, ok? Bom, então houve um avanço muito grande com a promulgação dessa lei. Tá? O objetivo geral dessa lei é o quê? Preservar, né? É melhorar e recuperar a qualidade, né, ambiental, propícia para a vida. E aí nós sabemos que essa vida não é só a vida humana, é a vida em todas as suas formas, ok? Então, a Lei 6.938 de 81, ela foi instituída, regulamentada pelo Decreto 99.274 de 90, tá? E houve uma interpretação, né, mais precisa sobre um determinado aspecto a ser tratado de competência, né, na Lei Complementar 140 de 2011, ok? Então, as competências materiais comuns entre os entes federativos, ela foi tratada aí nessa lei específica, que a gente já viu, né, pincelou essa lei, tá? Com base lá no artigo 23 da Constituição, que vai falar sobre as competências comuns e apontar a matéria em relação ao meio ambiente. Tá legal? Bom, voltando para a própria lei 6.938 de 81, vocês vão abrir lá no site do Planalto, ok? Quem não tem o Vadimer físico, né? Por favor, possam identificar lá. Eu até passei para vocês, se eu não me engano, alguns materiais, né, que estão disponibilizados para que vocês possam fazer um acompanhamento complementar da disciplina de direito ambiental, tá? E nós vamos ver no artigo 2º, esse objetivo que eu já retratei aqui. O artigo 2º da Lei 6.938 de 81 diz assim: a política nacional do meio ambiente tem por objetivo a preservação do melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios, ou seja, o caput do artigo 2º faz toda uma explanação e uma conexão entre vários assuntos. Fala primordialmente sobre a questão da preservação, né, e da qualidade de vida, ok? E relaciona isso com o desenvolvimento econômico, tá? Ou seja, nós sabemos que o principal ponto que hoje atinge diretamente o meio ambiente é o desenvolvimento econômico. Nós sabemos que uma estrutura, uma indústria, uma expansão de uma área urbana, ok? Até mesmo a expansão de áreas agrícolas, agricultáveis,
elas interferem diretamente nessa qualidade ambiental. Então, foram colocados dessa forma, para que se pudesse ter noção, né, da relação que existe entre cada tema proposto dentro do caput, ok? Interesses da segurança nacional, aquilo onde que é tratado, né, em âmbito nacional, e a dignidade da vida humana. Tá legal? Bom, e dentro do artigo 2º tem alguns princípios, tá, que nós vemos aí. Na verdade, tá, pela maçante interpretação da doutrina, tá legal? Esses incisos aí, eles vão expressar diretrizes que precisam ser tomadas para que haja uma preocupação com o que foi apontado no caput do artigo 2º. Não são especialmente princípios, tá? Então, olha só. O inciso 1 vai falar sobre a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico. A ação é atividade, tá? Considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. 2, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Espera aí, nós vamos editar leis, né, para que a gente possa fazer o fracionamento do uso desse solo aí. Não é assim a torta e direita, não. Apesar de que não pode se fiscalizar tudo, né? Não tem como fiscalizar tudo. Tudo bem. Mas é necessário exigir essa lei aí, tá? Existe uma falta muito grande hoje de agentes, né, executivos, para que possam estar, né, fiscalizando todas essas áreas, ok? Inciso 3, planejamento e fiscalização dos recursos ambientais. Como nós já vimos, né, em relação à questão aqui, né, a gente pode verificar, né, o estudo de impacto ambiental, o seu relatório, o estudo de impacto da vizinhança, o seu relatório também, tá? A gente consegue fazer a aplicação desse inciso citando essas ferramentas. Inciso 4, proteção do ecossistema, com a preservação de áreas representativas. Inciso 5, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Inciso 6, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental, inciso 7. Inciso 8, recuperação de áreas degradadas, um plano para isso, né, o PRAD. Inciso 9, proteção de áreas ameaçadas de degradação. E inciso 10, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. Então, quer dizer, aqui nós temos instrumentos trazidos pela Lei 6.938 de 81, no seu artigo 2º, que estão disponíveis para que possam ser utilizados, e devem ser utilizados, tá? Uma outra nomenclatura importante que a gente destaca dentro dessa perspectiva, né, de meio ambiente é a chamada educação ambiental. E essa educação ambiental, ela tem uma lei própria que vai tratar sobre esse assunto, tá? E que nós não havíamos falado sobre essa lei até então. É a Lei 9795 de 99, tá? Vocês podem consultar aí no site do Planalto, tá bom? Vou esperar vocês consultarem um pouquinho, abrirem aí, ok? O que fala nessa Lei 9795 de 99? Bom, ela vai dispor sobre a educação ambiental, tá? Ela institui a chamada Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA,
Não é a apneia, tá? É pineia mesmo. Então, dentro do próprio artigo 1º, vai trazer o que se entende, né, que é essa educação ambiental. E isso é muito interessante. Trata o caput do artigo 1º assim: entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, olha só, essa educação ambiental, ela é trazida como um processo, né, que tem que haver interferência do poder público, e é sua responsabilidade para que, além de divulgação de informações, né, além disso, propriamente a educação, mostrar o que está na lei e o que pode, né, ser feito e o que não pode, quais são os direitos e deveres, tá, em relação ao meio ambiente. O artigo 2º vai dizer que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Então, olha o tanto que é profundo. Então, todos os níveis do processo educativo, ou seja, né, do nível, vamos colocar, desde o entendimento, né, do ser humano, aí de 3, 4 anos, tá, até a gente chegar a um nível superior, onde a gente vai estar falando propriamente de uma disciplina tão importante como essa. Então, o Estado tem esse dever de fazer essa conexão, tá? O artigo 3º fala o seguinte: como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito a uma educação ambiental, incumbindo, aí vem, 6 incisos muito importantes que vão retratar esse processo educativo. O inciso 1 vai falar assim: ao poder público, não poderia ser diferente, nos termos do artigo 205 e 225 da Constituição, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Então, olha a preocupação, né, para poder implantar o processo educativo ambiental. Transferindo, não, na verdade, o artigo 225 da Constituição, ele vai dizer sobre a imposição dessa responsabilidade para o poder público, né? E o artigo 205, ele vai tratar, deixa eu abrir ele aqui rapidinho, só um minuto. Sobre a educação, né? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, quer dizer, nós temos aí 2 artigos importantíssimos que vão falar sobre a imposição do poder público para poder ser responsável, né, pelo meio ambiente, ok? Bem como, né, a
promoção que deve ser feita sobre a educação, né, em todos os níveis. Inciso 2 do artigo 3º, as instituições educativas devem promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem. Inciso 3, os órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, chamado SISNAMA, nós vamos ver, né, daqui a pouco, promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Inciso 4, aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação. Inciso 5, as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à captação dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o meio ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. Olha o destaque em relação a uma espécie de meio ambiente, né, o meio ambiente do trabalho. E inciso 6, a sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva, voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Então, quer dizer, estamos todos envolvidos. O artigo 3º, né, nos refresca a memória que, partindo do poder público até chegar na sociedade, todos nós, né, temos aí participação, né, e essa participação precisa ser ativa no processo educativo, tá? Dentro desse processo educativo, existem alguns princípios básicos, são os quais, que estão lá no artigo 4º da própria Lei 9795, o enfoque humanístico, né? A concepção do meio ambiente em sua totalidade, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tá legal? A vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais, garantia da continuidade e permanência do processo educativo. Esses são princípios, tá? Permanente avaliação crítica do processo educativo, abordagem articulada das questões ambientais, né, em todos os níveis, nacional, regional, local. O reconhecimento a respeito da pluralidade, a diversidade individual e cultural. Então, quer dizer, princípios que engajam, engrenam, para que possa haver uma evolução do processo educativo em todos os níveis, tá? Isso é muito interessante. A lei, realmente, ela tem uma ótima redação para que isso seja aplicado, tá? Ok? E dentro dessa perspectiva, a gente tem também, nessa própria lei, a chamada Política Nacional de Educação Ambiental, a partir do artigo 6º, né? Essa lei, ela vai instituir essa política nacional. E o que trata essa Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA? Ela vai envolver uma esfera de ação entre os órgãos, entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, ok? Instituições públicas e privadas do sistema de ensino, órgãos públicos da União, do Distrito Federal, né, e dos municípios, organizações não governamentais que atuam na área de educação ambiental, tá? Essa política nacional, né, para essa divulgação do estudo ambiental, a PNEA, essa educação ambiental, ela também tem algumas atividades vinculadas no sentido de captar propriamente recursos humanos, né? Desenvolver estudos, pesquisas, produção e divulgação de material. Então, a lei, ela veio disposta de uma excelente forma. A verdade é essa. O que está faltando é realmente uma atribuição
aos valores que são estampados por essa lei, tá? Isso, infelizmente, é a nossa realidade, tá? Infelizmente, é a nossa realidade, ok? Olha, para se ter ideia sobre essa questão da tão importância da educação ambiental, nós vemos no artigo 9º, a educação ambiental no sentido formal. Entende-se por educação ambiental na educação escolar e desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando educação básica, e aí vem infantil, fundamental e médio, ok? Educação superior, educação especial, educação profissional e educação de jovens e adultos. Então, vocês verem o tamanho da importância, né, da dispersão que essa educação ambiental ela precisa ter, tá? É necessário que haja uma prática educativa integrada, contínua e permanente sobre todos os níveis e modalidades do ensino formal, tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica a importância, né, dessa aplicação da educação ambiental, tá? Bom, essa é uma educação formal. Existe também a educação não formal, que são as próprias ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade. Essa é a palavra-chave, né? Sensibilização da coletividade sobre essas questões ambientais, sobre a organização, né? Participação na defesa da qualidade do meio ambiente, tá legal? Isso é uma questão de educação mesmo. Você, né, tá transitando na rua, a pessoa joga, né, uma latinha no chão, joga papel, joga saco plástico, joga bituca de cigarro, tá certo? Então, começa por aí, né? Começa por aí. Uma prática precisa ser desenvolvida para que isso não aconteça, tá? Por quê? Além de ser, né, uma atitude que vai provocar um dano ambiental, imagine a quantidade de pessoas que façam isso na nossa cidade de Rio Verde. Aí você vai fazer uma análise a nível, né, nacional. Pensa a quantidade de toneladas de lixo jogados na rua. Agora você vai pensar porque a pessoa que jogou ali, ela não vai encatar, né? Então imagina a quantidade de despesa, de dispêndio público que precisa ter, né, com pessoas, né, recursos que vão ter que ser gastos para poder manter o ambiente limpo. Hoje eu vi uma reportagem, né, lá em Aparecida de Goiânia, que o secretário de Ação Urbana estava dando uma entrevista, está dando uma entrevista para o jornal Anguera, sobre a quantidade de gasto que eles têm com o lixo que é jogado mesmo em locais inapropriados, tá? Cerca aí de 8 milhões por ano para poder, né, alugar máquinas, pessoal, para fazer a coleta desse lixo e não dá conta, né? Então, esse recurso poderia estar sendo destinado, né, para outros fins, que seja propriamente para o Covid, nessa época de pandemia, né? Que seja para a própria educação, enfim. É um dinheiro, né, muito alto. Agora, imagine nas outras cidades, né, maiores, o que não se gasta para poder haver essa coleta. E isso não é só lá nessa cidade, tá certo? Então, isso aí é uma observação muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E, dentro dessa educação ambiental não formal, nós temos as ações que precisam ser feitas e o poder público, infelizmente, não está fazendo. Nível federal, estadual, municipal, o poder público tem que incentivar a difusão por intermédio, né, dos níveis de comunicação em massa,
tá? Programas, campanhas educativas, né? Informações, uma participação nas escolas, nas universidades, tá? Eu lembro que na minha época, eu era acadêmico, e até mesmo na época do ensino médio, a gente, de vez em quando, as aulas eram paralisadas, chegava alguém ou um grupo para poder fazer, né, alguns informativos sobre essa questão ambiental. E hoje não se vê mais isso, tá? E olha que eu formei no ensino superior em 2006, né? Entrei em 2002, então não tem tanto tempo assim não, tá? Não tem tanto tempo assim não, mas já existe aí, assim, a gente não vê isso hoje acontecer, né? Não vê. Existe também uma sensibilidade, né, para que possa alcançar os produtores rurais, né, as populações tradicionais ligadas a alguma unidade de conservação, né, a sensibilização dos agricultores, o próprio ecoturismo, tá? Então, isso é muito interessante, e a própria lei, ela regulamenta isso, e a lei não está sendo, né, utilizada da forma que precisa, ok? Nós temos também uma execução dessa Política Nacional da Educação Ambiental, né, que vai ficar a cargo de um gestor, né, na forma definida em lei, e aí a gente tem que verificar a nível municipal, a nível estadual, né, e a nível federal, ok? Esse gestor, ele vai ter atribuições para implementação, né, articulação, coordenação e supervisão dos planos, programas e projetos que vão ser aplicados para a educação ambiental, tá? Ele vai ter também, esse gestor, participação na negociação de financiamentos a esses planos, né? A própria eleição dos planos também, que vão ser colocados em prática, ok? Ele também tem essa participação, tá legal? Então, a lei, ela se compõe aí de 21 artigos, mas que são artigos muito importantes para que a gente possa entender o que está acontecendo com a preocupação com o meio ambiente hoje, tá? Preocupação com esse meio ambiente hoje. Tá legal? Então, esse é um destaque muito importante aí na Lei 9795 de 99, tá? Bom, dentro dessa, voltando para a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 81, ela vai trazer aí alguns objetivos específicos listados no artigo 4º, né, que vai falar sobre o quê? Fala sobre a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Isso é o mais importante, que merece mais destaque, né? Definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, porque existem algumas áreas e elas são compostas, né, com maior índice de prejuízo ao meio ambiente. Por exemplo, Cidade de Santos, né? Então, quer dizer, vão existir ali algumas definições, né, de ações que precisam ser tomadas nessas áreas prioritárias. Áreas de indústria, né, áreas de produção agropecuária também, tá legal? Ok? E é necessário, com base nessa lei, né, trazer aí os padrões de qualidade. Padrão mínimo, médio, máximo, né? Dependendo do tipo de atividade que vai ser manejada, tá? E também, dentro dessa política nacional do meio ambiente, a gente tem a imposição ao poluidor, ao predador, olha só, vem bem de forma taxativa, né? Da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados
de ao usuário de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Então, é uma aplicação, né, do princípio do poluidor pagador, né, e do usuário pagador, que determinam aí a imposição, né, de sanções para as pessoas que trazem esse dano ambiental. Inclusive, essa questão, para vocês entenderem a noção, essa semana, eu fiquei sabendo, né, de uma propriedade rural de um município de São Francisco, em Minas, que o agricultor, ele tem uma atividade de laticínio, né? Dentro dessa atividade de laticínio, o que ele faz? Ele se organiza para poder fazer plantio, né? Um plantio por meio de irrigação, né? Então, é um plantio onde que ele vai ter um pivô, certo? Uma área onde que ele planta, né? Utilizando recurso hídrico, tá? Então, até aí tudo bem, tá dentro do que ele teve de licença, né? Para poder fazer essa utilização. Muito bem. O que que acontece? Ele planta, né? E a plantação é para seu próprio cultivo, né, do gado leiteiro, da atividade que ele exercita ali, tá? Bom, o que que ele fez? Ele, sem nenhuma autorização, sem nenhuma licença, ele fez a captação da água, né, de algumas represas e secou essas represas, né? Ele começou fazendo a utilização, né, de um recurso de uma represa pequena, tá? Secou a represa, ele foi multado, R$ 75.000. Ok, ele foi e pagou. Depois, ele fez, né, a utilização da água de outras duas represas maiores e sem, né, autorização, sem licença, e secou. E essas represas eram represas que possuíam vários peixes, né? Eu não consigo te precisar o tamanho das represas, mas não eram represas pequenas, assim, né? Como a gente encontra em pesca e pague, enfim. Então, o que que aconteceu? Os pescadores da região denunciaram o produtor, né, por conta do que aconteceu depois do primeiro capítulo. Aí veio toda uma situação, né? Por ele ser reincidente, Polícia Federal, e veio a fiscalização, né? E lavrou um auto de infração para ele de 5 milhões, com toda a sua propriedade embargada, ok? Ele não pode utilizar de forma alguma a propriedade, e ele constituiu advogado para poder fazer o necessário, né, para ele retomar a sua atividade. Bom, olha para vocês verem o tamanho do prejuízo que ele causou ao meio ambiente e, consequentemente, agora ele também tem um prejuízo particular que ele tem que arcar. E, ainda por cima, está com a sua atividade embargada. Então, será que compensa correr o risco? Né? Será que compensa? Fica aí, né, uma pergunta no ar, tá? Para que vocês possam pensar, tá? E refletir sobre isso. Bom, continuando a falar sobre a Lei 6.938 de 81, nós temos lá no artigo 9º os instrumentos para a realização dos objetivos dessa lei, né, da PNMA, que são o quê? Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental,
avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, ok? Os incentivos à produção, instalação de equipamentos e à criação ou absorção de tecnologia, criação de espaços territoriais especialmente protegidos, em todos os níveis, né, dos entes federativos, um sistema de informação nacional sobre o meio ambiente, né, o cadastro técnico federal, tá? O CAT, e o instrumento de defesa, ok? Penalidades, né, que possam ser instituídas, tá? Que vão disciplinar ou compensatórias, né, em caso de não cumprimento. Relatórios, né, que devem ser gerados sobre as atividades que estão acontecendo em todos os níveis, né, dos entes federativos. Instrumento econômico, né, como, por exemplo, a concessão florestal, a servidão ambiental, seguro ambiental, que nós falamos já a respeito um pouco sobre esse assunto, nós vamos tratar de forma específica no momento adequado, tá? Então, a gente vai verificar, né, dentro dessa perspectiva aí do CISNAM, tá? Um braço muito importante que auxilia o CISNAMA é o chamado CONAMA. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, um órgão consultivo e deliberativo. Então, dentro do CONAMA, é que se vão estabelecer esses padrões, né, as instruções que serão passadas para os órgãos parceiros, as diretrizes, né? Então, tudo acontece dentro do CONAMA, um órgão consultivo e deliberativo, elaboração de projetos, até, agora não me falha a data, era um órgão que analisava os recursos em último grau de instância, recursos administrativos, né? Há um acontecido aqui, um dano ambiental provocado, tem um auto de infração, geram 3 responsabilidades, né? Responsabilidade administrativa, civil, penal. A responsabilidade administrativa vai haver, né, todo o devido processo legal, uma autorização e um direito que a pessoa tem, né, de apresentar o contraditório para a defesa, e existe a tramitação de um processo na via administrativa. Ele segue até o último grau, né, de recurso, que seria o próprio órgão CONAMA, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? Nós temos também o CINIMA, que é o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, CINIMA, que é um importante instrumento, né, da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o próprio Ministério do Meio Ambiente, né, ele tem que fazer essa troca de informações de órgãos, tá, que vão compor aí o CISNAMA, ok? Então, para vocês terem noção de toda essa organização desses órgãos, eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês vão acompanhar, tá? Vamos verificar aí, vou abrir aqui. Então, PNMA, lei 6.938 de 81, e aí ela traz algumas organizações, né?
Aqui nós temos, né, acompanhado da Política Nacional do Meio Ambiente, né, nós temos outras legislações que vão ajudar. Tá legal? E aí nós temos, que a gente vai focar aqui no CISNAMA, né? Nós temos aqui o CISNAMA. Muito bem. Então, o CISNAMA é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá? O CISNAMA, ele é composto de vários órgãos. Tá legal? Vários órgãos que estarão compostos aqui, tá? Vários órgãos, ok? Órgãos que vão trabalhar para poder trazer uma efetividade, né? A própria legislação que foi criada, tá certo? A própria legislação foi criada. Muito bem. Em auxílio, né, ao CISNAMA, nós temos braço, né, muito importante aqui, que é o CONAMA, que é um órgão consultivo e deliberativo, tá, que vai ajudar o CISNAMA, ok? Nós temos os órgãos aqui, né, órgãos consultores, que a gente vai verificar lá na legislação, tá? Ok? E temos aqui, né, dentro dessa aplicação, aquilo que é passado para os órgãos do Poder Executivo, né? Então, aqui nós temos órgãos do Poder Executivo. Nós vamos verificar aqui, tá? Dentro de uma logística, nós temos uma ordem aqui a ser seguida, IBAMA, né? IBAMA. Nós temos os órgãos seccionais, e, por último, nós temos os órgãos locais. Muito bem. Então, aqui, pessoal, a gente vai trabalhar, né, de forma a nível, né, de atividade executiva, né, a nível federal, estadual e a nível municipal, tá? Uma ordem que vem obedecida, né, dentro, ok, do CISNAMA, certo? Ok? Uma ordem que vem de cima aqui para deliberação, né, dos órgãos do Poder Executivo. Tratado aqui, aplicado aqui, executado aqui, tá? Então, o CISNAMA, ele é composto, né, com várias entidades. Por exemplo,
o que foi criado aqui dentro do Cisnama, né, é o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, chamado SNUP. No entanto, não teve tanta aplicação prática e hoje é um órgão independente, né? Mas ele foi criado aqui dentro, tá? Para estar aqui, né, em aplicação ao Cisnama. Hoje é um órgão independente, tá? Ok? SNUP, não, desculpa, pessoal. Núcleo de Unidade de Conservação, que eu vou colocar daqui a pouco. Sistema Nacional de Recurso Hídrico. Aí, tá? Outro sistema é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tá? Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Esse é o SDUC, né? Que foram criados aqui, tá? Existem outros, tá legal? Que foram criados aqui, ó, tá? Dentro do Cisnama, ok? E que hoje, né, são órgãos independentes, tá? São órgãos independentes, tá legal? Bom, então, de acordo com a Lei 6.938 de 81, né, nós temos essa aplicação dessa distribuição, como é que funciona aqui, tá? Então, nós temos aí a PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 81, tá? Ela dispõe sobre essa distribuição, ok? Cisnama, né? Órgãos consultores, tá? CONAMA e IBAMA, órgãos seccionais, órgãos locais, órgãos de atividade do, né, Poder Executivo, tá ok? Então, estão aqui, ó, expostos dessa forma, que assim ficou melhor, tá? Tudo isso aqui é sobre a supervisão, tá, de um ministério. E que ministério é esse? Né? É o Ministério do Combate, né, da luta, chamado MMA, Ministério do Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente. Hoje tem uma nova classificação, né, se eu não estou enganado. Mas o Ministério do Meio Ambiente, tá? Ok? Beleza? Então, é assim que dispõe a organização, né, do que está na lei descrito na Lei 6.930 de 81. Esses órgãos são órgãos, né, que vão verificar atos e vão trazer aqui para dentro do Cisnama, né, que é um órgão bem complexo. E aqui nós temos um órgão consultivo e deliberativo, né, que é o CONAMA, órgão consultivo e deliberativo, tá? Ou CONAMA, consultivo e deliberativo. Aqui que vai, e aí, aprova, não aprova, né? Será que tem razão? Será que não tem razão? Será que a gente coloca isso agora ou não coloca? Tá certo? Então, aqui a gente tem, né, toda uma preocupação em relação às atividades que estão sendo desenvolvidas. Ok? Os órgãos consultores, né, nós temos aí, e tem uma interferência, né, na distribuição
da própria legislação, daquilo que vai ser aplicado para o CISNAMA, tá? Ok? Beleza? Então, as reuniões máximas são aqui, aí as pessoas, né, que detêm um certo conhecimento, um know-how, né, vamos dizer assim, elas vão ser nomeadas para compor esses órgãos, os órgãos consultores, tá? Ok? Beleza? Essa, então, é a estrutura, né, de definição do CISNAMA, tá? Muito bem. Voltando aqui para a nossa aula, aí, voltando aqui para a nossa aula, nós temos, né, eu esqueci de falar lá naquele gráfico, né, sobre o CINIMA, né, vocês me perdoem, que ele, né, tá dentro aqui do CISNAMA, tá? O CINIMA, ele tá dentro do CISNAMA. Vamos colocar aqui o CISNIMA. Vamos colocar o CISNIMA aqui. Beleza. Então tá aí. Depois eu tiro o print e mando para vocês, tá? No WhatsApp. Tá legal? Beleza? Muito bem. Tá? Então a gente tem aí, né, uma importante divisão a respeito, né, dessa perspectiva. E isso não acaba por aqui, tá? A gente tem muita coisa para poder falar ainda sobre essa perspectiva do CISNAMA, tá? Aquele organograma que eu trouxe para vocês é a disposição, né, que tem a respeito do que a gente trata, né, dentro da Lei 6.938 de 81. O artigo 6º vai falar lá, né, o que compõe o CISNAMA, né? Então, é o órgão superior, aquele órgão que eu disse para vocês, é o Conselho do Governo, o órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, tem o órgão central, que é, né, o Ministério do Meio Ambiente, os órgãos executores, né, o IBAMA, a nível estadual, os órgãos seccionais, a nível municipal, os órgãos locais, tá? Dentro dessa perspectiva, a gente tem aí, né, o que aquele conselho faz, né, o conselho de governo, tá legal? Que é o órgão consultores, né? Posso colocar aqui, vou colocar conselho do governo, né? Para que fique mais fácil de entender. Esse conselho do governo, ele vai ser presidido pela presidente da República, tá? Ou por alguém que ele determinar, pelo ministro do Estado-chefe da Casa Civil, né? Que é o órgão superior, com função de assessorar diretamente o presidente na formulação de diretrizes e ações governamentais, tá? O CONAMA, como eu disse, é um órgão consultivo e deliberativo, né, que vai estabelecer medidas, propostas do IBAMA, normas e critérios, né, para quê? Para licenciamento de atividades, né, que são efetivas ou potencialmente poluidoras, tá? Determinar, né, quando julgar necessária a realização dos estudos de alternativas de possíveis consequências ambientais de projetos. O projeto, ele vai ser aprovado, mas tem algo a ser feito, né? Como a reforma de reparação, tá? E decidia, em última instância, né, administrativa. Isso foi revogado lá em 2009, ok? Também, o CONAMA, ele vai, né? Lembra daquela questão que eu falei para vocês? Quando a gente trata das responsabilidades administrativas por meio de um dano ambiental, tem a administrativa, a civil e a penal. Na administrativa, a pessoa pode perder alguns benefícios, né? Lembram disso? Então, o CONAMA é que vai, né,
fazer essa autorização? O IBAMA fiscaliza, o órgão seccional, né, o local, vai haver a informação do IBAMA para o CISNAMA remete isso para o CONAMA. CONAMA, cuida aí. Então, o CONAMA vai falar, opa, Bruno, é só Bruno. Então, você cometeu esse dano, esse. Pois é, seu Bruno, agora não tem, a gente vai ter que, ó, cortar o umbigo, né, o cordão umbilical. Vamos cortar os seus benefícios fiscais, né? Vamos retirar aí a possibilidade de você fazer financiamento, né? Então, o senhor vai ficar aí meio que na corda bamba um tempo, tá certo? Felizmente, né, eu não tenho outra alternativa, o senhor infringiu a lei. E corta-se o cordão umbilical, tá? Beleza. Também existem, né, as normas e os critérios que devem ser estabelecidos para padrão de controle da manutenção da qualidade do meio ambiente, tá? Então, esses atos são atos muito importantes praticados pelo CONAMA, ok? Então, o CONAMA, ele vai editar resoluções, né, quando se tratar de uma deliberação de norma técnica, ele vai, né, realizar moções, quando se tratar, né, de manifestação relacionada a uma questão ambiental, tá? Então, em aspecto geral. O CONAMA também vai fazer recomendações, né, implementação de política, programas, normas de repercussão no âmbito ambiental, tá? E também proposições, né, quando se tratar de matéria ambiental a ser encaminhada para o próprio Conselho de Governo. O Conselho de Governo vai levar, fazer a consideração, vai falar, opa, vamos aprovar. Não, não vamos aprovar, tá? Então, esse órgão é um órgão que vai cuidar dessa, né, toda essa estrutura. Então, é um órgão muito importante. Também, né, existe a nomeação, né, das pessoas que têm um know-how muito grande, né, sobre conhecimento, na matéria de meio ambiente. Tá legal? Beleza? Vamos fazer algumas questões? Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Para que fique mais fácil. Vamos lá. Olha só. Efeito Estufa Limitada, sociedade empresária, que atua no processamento de alimentos, pretende instalar nova unidade produtiva na área urbana do município de Arpuro, inserida no estado Y. Para esse fim, verificou que a autoridade competente para realizar o licenciamento ambiental será do próprio município de Arpuro. Então, olha só. Sociedade empresária que atua no processamento de alimentos pretende instalar nova unidade produtiva na área urbana do município. Para esse fim, verificou que a autoridade competente para realizar o licenciamento ambiental será do próprio município de Arpuro. Ok? Sobre o caso, assinale a opção que indica quem deve realizar o estudo de impacto ambiental. Olha só. O município de Arpuro deve realizar o estudo de impacto ambiental, o estado Y, o IBAMA ou profissionais legalmente habilitados à expensa do empreendedor. Então, a resposta está aqui, né? Eu já havia marcado aqui, então, nós vemos aí que
Por que vai ser os profissionais legalmente habilitados à expensa do empreendedor? A lei, ela não vai trazer a obrigação de que seja o município, ou seja o estado, ou seja o IBAMA. Porque quem quer, né, quem está trazendo o projeto é a própria empresa. Então, a empresa que vai arcar com esse custo, tá? Olha só, vamos ver aqui nos comentários, né? Veja aqui. Artigo 11 da Resolução 237 de 87 do CONAMA. Os estudos necessários ao processo de licenciamento, lembram que essa resolução aqui, ó, 237 de 87, é a resolução que vai falar sobre o licenciamento ambiental e licenças, tá? Deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados às expensas do empreendedor. Parágrafo único. O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no caput desse artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, cíveis e penais. Certo? Então, tá aí, né, a resposta da questão. Tá legal? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Pedro, proprietário de fazenda com grande diversidade florestal, decide preservar os recursos ambientais nela existentes, limitando de forma perpétua o uso de parcela de sua propriedade por parte de outros possuidores a qualquer título, o que realiza por meio de instrumento particular, averbado na matrícula do imóvel no registro de imóveis competentes. Assinale a opção que indica o instrumento jurídico a que se refere o caso descrito. E aí, pessoal? O que vocês me falam? Pedro, proprietário da fazenda com grande diversidade, decide preservar os recursos ambientais nela existentes, limitando de forma perpétua o uso de parcelas de sua propriedade por parte de outros possuidores a qualquer título, o que realiza por instrumento particular averbado na matrícula do imóvel. Assinale o que indica um instrumento jurídico que se refere ao caso descrito. E aí, o que vocês acham que é? Zoneamento ambiental, servidão, área ambiental restrita, área de relevante interesse ecológico. A gente não viu essa matéria em específico, mas é bom a gente dar uma verificada nessa questão. O que vocês pensam que seja? Será que seria uma servidão ambiental? Vamos lá? Vamos verificar se é? Olha, por quê? Pessoal, seguinte, vê aqui, ó. Lei 6.938 de 81. Artigo 9º-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular, ou por termo administrativo firmado perante o órgão integrante do CISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela, para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. Tá? E o parágrafo 4º complementa. Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóvel competente. Claro, porque senão quem que vai saber? É um cara firma um instrumento particular ou público, mas não é averbado na matrícula do imóvel. Quem que vai saber, então? Tá? Então, aqui nós temos, né, servidão ambiental. O zoneamento é feito pela próprio ente federativo, tá? Não é um particular que faz isso. A área ambiental restrita também não, nem a área de interesse, relevante de interesse ecológico. Quem define isso daí é o próprio poder público. Tá legal? Beleza? Vamos passar para um outro caso aqui, ó, OAB 2019, ó. Renato, proprietário de terra rural inserido no município X, pretende promover a queimada da vegetação existente para o cultivo de cana-de-açúcar. Assim, consulta seu advogado, indagando sobre a possibilidade da realização da queimada. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Então,
Renato é dono de uma propriedade no município, pretende promover uma queimada da vegetação. E aí consulta o advogado para saber, né, a respeito dessa, se pode ou não, né? Vamos lá. Letra A. A queimada pode ser autorizada pelo órgão estadual ambiental competente do CISNAMA, caso as peculiaridades dos locais justifiquem o emprego de fogo em práticas agropastoris ou florestais. O que vocês acham? A queimada poderá ser autorizada pelo órgão municipal ambiental competente após audiência pública realizada pelo município X no âmbito do CISNAMA? A queimada não pode ser realizada constituindo ainda ato tipificado como crime ambiental caso a área esteja inserida em unidade de conservação? A queimada não dependerá de autorização caso o Renato comprove a manutenção de área mínima de cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal. E aí, pessoal, apesar de fugir um pouquinho do nosso foco aqui, o que vocês pensam? É ou não é uma possibilidade a queimada? Vamos verificar aqui? Olha só, pessoal, surpreendentemente, a queimada ela vai ser autorizada pelo órgão estadual ambiental competente do CISNAMA, caso as peculiaridades dos locais justifiquem o emprego de fogo em práticas agrobatorias ou florestais. Olha só, tá? Olha aqui, artigo 38, inciso 1 da Lei 12.651 de 2012, dispõe: é proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações: em locais ou regiões cujas peculiaridades justificam o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia apuração do órgão estadual ambiental competente do CISNAMA para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle. Então, de forma excepcional, né, é feito, admitido pelo Código Florestal, tá? Só dar uma verificada aqui, se houve alguma mudança na legislação. Não teve nada, não, só verificando, porque na época da questão, né, para a gente verificar certinho. Então, tá tudo ok aqui no artigo 38, tá? Artigo 38 da Lei do Código Florestal. Beleza? Tranquilos? Uma última questão. Vamos lá. Também questão do OAB, a Sociedade Empresária Asfalto Joia S.A., vencedora de licitação realizada pela União, irá construir uma rodovia com 4 pistas de rolamento, ligando 5 estados da federação. Sobre o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental dessa obra, assinar a afirmativa correta. Em caso de instalação de obra ou atividade potencialmente poluidora de significativa degradação do meio ambiente, é exigível a realização do estudo prévio de impacto ambiental, sem o qual não é possível se licenciar nessa hipótese. O licenciamento ambiental dessa obra é facultativo, podendo ser realizado com outros estudos ambientais diferentes do estudo de prévio impacto ambiental. Eita! Visto que ela se realiza com mais de unidade de federação. O relatório de impacto ambiental, gerado no âmbito do estudo do prévio impacto, deve ser apresentado com rigor científico e linguagem técnica, a fim de permitir, quando da sua divulgação, a informação adequada para o público externo. D. Qualquer atividade ou obra para ser instalada dependerá da realização do estudo do impacto ambiental, ainda que não seja potencialmente causadora de significativa degradação ambiental.
acredito que nós podemos verificar aqui na afirmativa A, em caso de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, é exigível a realização de estudo de prévio impacto ambiental, sem o qual não é possível se licenciar nessa hipótese. Ou seja, quando nós estamos falando de uma situação que vai trazer um impacto ambiental muito grande, né, de acordo com o inciso 4, parágrafo 1º do artigo 225, nós temos aí uma atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, né? O estudo prévio de impacto ambiental terá que ser realizado, ok? Então, a gente verificou aqui algumas questões, né, que estão dispostas na nossa disciplina, tá? E nós vamos fazer, né, após o intervalo, algumas questões que serão feitas em sala, né, atividade continuada, para que vocês possam entregar enviando no e-mail. Tá legal, pessoal? Tudo bem? Então, a gente encerra aqui a aula 5, tá? E um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Valeu!